Nós estávamos numa matéria, Maneco, na BR-116, na duplicação da nossa BR-116. Não sei se tu conseguiu acompanhar uma parte, né, Maneco? Mas nós estamos agora numa excelente safra de soja e arroz saindo das lavouras. E a interseção entre as estradas do interior, de Arambaré, Camaquã, Tapes, ali pra frente, quando entra uma carreta de 40 toneladas na BR-116, ela tem que ir até o outro lado da rodovia. E ontem, nós fizemos uma reportagem semana passada, e ontem à noite uma das carretas tombou, que ela não conseguiu vencer a curva e tombou, quase deu acidente de outros carros que se aproximavam dela, viu, Maneco? Nós estamos tentando, o presidente Maneco, por vias protocolares, falar com alguém do DENIT, mas o DENIT só diz que vai falar por escrito. Enquanto isso, tem 10 homens com um balde recolhendo 40 toneladas de soja agora, e o caminhoneiro vai amargar com prejuízo de R$30 mil na carreta dele, hein? É difícil, né, Maneco? Muito difícil, né, Fábio? Tem coisas que a gente não compreende, né? Ou não acredita que seja verdadeiro, né? Então, tu tem duas rodovias como a 116 e a 290, que cortam o estado, que tem uma importância econômica fundamental, e passa ano, volta ano, vai ano, e nós acabamos debatendo sempre os mesmos temas, a dificuldade de finalizar as duplicações. Aí o governo federal, o governo do estado alega que não tem dinheiro e que anuncia que vai privatizar, aí demora para privatizar, aí a privatização vem pela metade e não faz as obras que tem que fazer, ou leva 20 anos para fazer uma obra, então seria melhor deixar para o estado para ver se ele faria nesse mesmo período. E enfim, não é fácil, Fábio, não é fácil, e o momento também... para este tipo de obras de infraestrutura está horrível no país. Ô Maneco, eu fico imaginando assim, ó, eu já acompanhei lá em 2001, uma pessoa da época, não sei de que empresa era, veio a Camaquã fazer sondagem de onde poderiam retirar materiais para construir a rodovia. Eu sei que há um estudo bem grande, eles fazem avaliações, olha, onde é que tem que ter parada de ônibus, onde é que tem que ter recuo na rodovia, onde é que vai ter empresa nova. Eu sei que faz um trabalho gigantesco de captação de informações, onde é que passa os bichinhos que moram na região, os animais que moram na região, tem todo um trabalho técnico nisso, né? Mas como é que não avalia? Pô, aqui nós temos 15, 20 mil hectares de arroz aqui que vão ter que tirar a lavoura. Por onde é que vão tirar o arroz? Quer dizer, coisas básicas de quem vai construir uma infraestrutura, né, Maneco? Bom, mas vamos lá. Mas a melhor notícia não é essa, Maneco. A melhor notícia é que nós, através do Farid, como é que é o Farid? Hein? O Josimar Farina, da ZH, descobriu que o pessoal quer construir mais uma praça de pedágio entre Camaquã e Porto Alegre, rapaz. Aí ontem nós já começamos a acionar aqui quem a gente pode acionar, porque não dá pra gente aguentar mais uma praça de pedágio pelo menos sem um motivo palpável, né, Maneco? É aquilo que eu dizia, né, Fábio? Então a empresa ficou décadas explorando as estradas sem fazer obras. Ela cobra, aí neste caso, uma das maiores tarifas do Brasil de praça de pedágio, não fez obra nenhuma e agora faz uma chantagem que, para continuar fazendo a sua obrigação, quer colocar mais uma praça de pedágio e se propor a fazer uma duplicação num trecho. Enfim, né? Não é fácil, não é por isso que todo cuidado nós temos que ter enquanto sociedade e gestores públicos com esses contratos, com esses processos de longo prazo, porque o problema não é no momento, né, que a gente está desesperado procurando uma solução. O problema é que esses contratos normalmente eles têm 10, 20, 30 anos e eles não são protegidos da maneira que devem ser para cuidar da população. E aí a empresa, obviamente, ela quer lucro e não vai querer ter despesa só porque nós estamos pedindo, né? Então, inclusive esta preocupação que nós estamos tendo agora com a sugestão do governador de privatizar a Corsã. É a mesma coisa, porque a gente não sabe o que ele está propondo, não sabe como vai ser, não sabe as condições em que vai acontecer,
E o que a gente não quer é justamente isso, chegar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos e não ter como se defender. Ô Maneco, deixa eu primeiro parabenizar a você da FAMURS. Outro dia eu estive te falando, vocês estão assumindo coisas que como Assembleia Legislativa fosse. Porque eu nunca vi a FAMURS ter tão ativa nas coisas. E olha, e é bom por um lado, o governador repassa para vocês uma demanda de discussão. Eu acho que é bom, mesmo o assunto não sendo de preferência ou não, mas eu acho que é importante vocês estarem na discussão, né, Maneco? A importância do prefeito estar discutindo com o governo do estado, eu acho uma fórmula bacana, assim, vejo você conversando com o governador, depois vamos falar um pouquinho sobre a Corsã, mas eu acho importante você estar no meio da discussão. Pior é vocês fossem uma entidade alijada de um processo, né? Mas vamos falar de Corsã. Você falasse que muitos municípios, a maioria dos municípios gaúchos, por incrível que pareça, e eu não sei se aquilo ali foi por uma questão de aproveitamento também, a Corsã visitou dezenas e dezenas de municípios aí nos últimos anos e forçou renovação de contratos por longos prazos. Isso eu estou falando de 6, 8 anos atrás, eu acho, né, Maneco? 8 anos, 9 anos atrás. Por que naquela época a Corsã queria tanto fazer contratos longos com todo mundo? Existia naquela época alguma intenção que não estava clara para todos nós, hein? Não, Fábio, tu sabe que na verdade essas renovações de contratos é o que hoje estão protegendo os municípios neste processo, né? Porque, por incrível que pareça, a história da Corsã é longa, mas a relação dela com os municípios, ela no sentido de parceria, ela é curta. Sim. Porque só em 2008, então, ou seja, não faz muito tempo, só a partir de 2008 é que a Corsã começou a fazer contratos de programas com os municípios. Antes, simplesmente, o município fazia uma adesão à Corsã e não tinha nenhum poder de argumentação, de fiscalização, de nada. Simplesmente o município aderia à Corsã e tinha que acatar tudo aquilo que a Corsã determinasse. Certo, boa. Com o passar do tempo, e aí por isso nos últimos anos, isto foi invertido, até porque a legislação mudou, para contratos de programa, onde a Corsã tinha que assumir a obrigação de fazer investimentos nos municípios, para ampliação da rede, enfim, né? Tudo aquilo que é necessário. E isso a Corsã fez nos últimos anos, renovando o contrato com os municípios, prometendo investimentos e ampliando o prazo dos contratos, obviamente, para valorizar a empresa. Tá? Mas até aí, nenhuma discussão sobre privatização, a empresa se mantendo pública e, portanto, tendo como cliente principal 317, principal e único, né? 317 municípios do Rio Grande do Sul. Na eleição passada, o governador, já com o debate sobre privatizações de empresa no estado, ele foi muito claro na campanha. Ele disse que privatizaria outras empresas, como de fato fez, como a CE agora, mas prometeu que a Corsã e o Banrisul ele não iria privatizar. Foi muito claro, né? Tem vídeo, inclusive, gravado. Bom, a partir disso, ninguém se preocupou com esse debate. Nós nos reunimos com o governador, e tu é testemunha disto, neste último ano de pandemia, toda semana, sagrado, toda semana, no mínimo, uma reunião, quando não 2 ou 3. Fora os telefonemas e mensagens. Em nenhum momento, nunca se cogitou, ainda que de brincadeira, qualquer modificação na Corsã. Por mal e por bem, nunca se tocou no assunto da Corsã esse tempo todo. Aí no dia 18 de março, na pior semana da pandemia, tu também vai te lembrar, porque foi aquela semana que nós estávamos ali com a expectativa dos setores comerciais da volta da cogestão no dia 22 de março e uma possibilidade de não voltar, então tinha uma pressão enorme, né? Então foi a pior semana da pandemia em números e a pior da pressão para nós, prefeitos e prefeitas também. E o governador faz o anúncio da privatização da Corsã. Pois é. Sem ninguém nem imaginar que isso ia acontecer. É diferente da CE, né, Maneco? Tem um impacto direto nos municípios. Sim. Porque são 317 municípios atendidos pela Corsã, e desses 317, cerca de 60% a 70% não tem condições de sobreviverem sozinhos na questão da água. Quantos por cento, Maneco? Dá em torno de 60% a 70%, conforme tu faz o cálculo. Eles não são superavitários.
São os municípios maiores que sustentam os menores através do chamado subsídio cruzado. Então, por exemplo, o lucro de Santa Maria, o lucro de Rio Grande, o lucro de Erechim, o lucro de Canoas, o lucro de Gravataí. Camaquã é muito rentável. Camaquã é muito rentável, viu? Camaquã é uma das cidades que tem superávit, né? Então são cidades que acabam viabilizando a manutenção da Corsã nos pequenos municípios, pequenos e médios. Então na minha região, Bom Retiro do Sul, Paverama, todos esses dependem dos maiores para o sistema se manter. Sim. E a privatização anunciada, nós não sabemos nenhuma ideia de como ela vai acontecer. Então isso que nos preocupa. Vai aumentar a tarifa ou vai diminuir? Os investimentos vão ser em quais municípios? Os municípios pequenos vão continuar sob o guarda-chuva da Corsã? E se os grandes resolverem sair, quem que vai sustentar os pequenos? Pois é. Então são muitas e muitas perguntas. Sim. Para um momento que nós estamos concentrados na pandemia. Sim. Ô Maneco, deixa eu te fazer um corte aí que eu acho que é importante aqui, que a gente está falando. Eu até estou falando, a nossa amiga Fábia Rich, que foi prefeita do Cristal e é vice-presidente da FAMURS, também está comigo aqui. E eu vou falar na sequência de ti com ela para a questão do pedágio, que é uma coisa que está chamando demais a atenção aqui. Mas uma pergunta para ti, Maneco. Por exemplo, municípios que têm hoje a municipalizada o serviço de água. Por exemplo, Bagé, eu sei que tem. Uruguaiana é privatizado, né? Mas é a prefeitura e a empresa. Como é que está nesses municípios? É uma operação viável economicamente? Como é que vocês estão avaliando isso? Para ver se vamos imaginar assim, daqui a pouco inventa o prefeito de Camaquã e diz, olha, não quero mais ficar no sistema. Como é que podemos avaliar se os sistemas estão funcionando perfeitamente ou não nesses municípios que têm hoje ou pelo executivo municipal ou terceirizado? Então, nós temos a maioria dos municípios maiores do estado, Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bagé, tu citaste, né? São empresas públicas municipais. E são públicas, mas são do município, né? Em Porto Alegre é o DEMAI, em Bagé é o DAEB, que é uma empresa pública como a Corsã, só que municipal. Então ela faz a água só do município, a gestão da água só do município. Nós temos 2 municípios no Rio Grande do Sul que tem a privatização, empresas privadas fazendo a gestão da água. São Gabriel é um processo mais novo, mas que mesmo assim a empresa ficou só com o centro da cidade e as regiões mais afastadas ela não quis, a Corsã que teve que abraçar. E Uruguaiana é o exemplo mais emblemático porque ele é mais antigo. Então ele nos permite fazer uma avaliação um pouco melhor sobre se funciona ou não a privatização. E lá em Uruguaiana houve um relatório da Câmara de Vereadores e da Prefeitura recomendando a extinção do contrato com a privada para retornar para a Corsã. Então lá aumentou a tarifa, a qualidade da água é ruim, a empresa não pegou o interior da cidade também, ficou só com o centro. E, além disso tudo, segundo os relatórios que nos foram enviados, não funcionou. Tanto que no final do ano passado, retrasado, o Ministério Público teve que entrar na jogada e fazer um grande acordo para tentar manter o sistema em funcionamento naquela cidade. Nós temos exemplos de outros estados também em que a situação não foi boa. Por exemplo, o estado de Tocantins privatizou, lá são 140 municípios, e a empresa, depois de pegar todos os municípios, largou os menores. E o estado teve que fazer uma nova empresa pública para ficar com os 80 menores, e a empresa privada ficou só com os maiores, e também não ficou com aquelas comunidades afastadas do centro. Sim. No estado do Paraná, também não funcionou. Então, ou seja... interessante. Vamos pegar o exemplo aí do pedágio que nós vamos debater logo em seguida, certo? Para comparar com a privatização, a concessão da 386 que aconteceu há 2 anos atrás e que eu acompanhei ela do início ao fim. Concessão da 386 no Vale do Taquari. Tinha um projeto, nós sabíamos o valor da tarifa, nós sabíamos aonde ia ter as praças de pedágio, nós sabíamos quais trechos das rodovias iam ser duplicadas,
nós sabíamos quantas pontes iam ser construídas e duplicadas, nós sabíamos quantos acessos dos municípios iam ser feitos, nós sabíamos os trechos que iam ser iluminados. E a partir de um projeto detalhado, cada um de nós formou a sua opinião, se era favorável ou se era contra aquela concessão, mas em cima de algo palpável, em cima de algo que eu estou enxergando e que eu posso dizer, não, isso aqui é bom ou isso aqui é ruim. Sim, isso nós estamos falando no trecho ali da 386, pessoal, entender entre Itabaí e Lajeado, né, prefeito? Exatamente, Passando por Taquari. Agora vamos pegar o outro exemplo, o pedágio que nós comentamos agora, ou a própria concessão que foi feita na 386 no governo Brito, então há muito tempo. E que no momento se foi vendido como a solução para o problema das estradas, e logo em seguida todo mundo se deu conta que o contrato era ruim, que não tinha duplicação, que não tinha previsão de nada e que nós ficamos pagando sem receber nenhum retorno. Sim, a mesma coisa... É isso que nós não podemos deixar acontecer com a Corsã. Então não pode o governo do estado vir na comunidade, propor uma privatização e não dizer mais nada. E ontem nós fizemos a live, e quem assistiu ela pôde testemunhar, que não tem projeto. Nós não sabemos qual é a intenção. O governo sequer sabe o valor que vai vender e por quanto vai vender. Então não dá para ser assim, né? A gente tem que tratar as coisas com responsabilidade e seriedade. E ainda, junto com isso, nós estamos no meio de uma pandemia em que todo mundo está preocupado com as pessoas falecendo, com o comércio que não abre, com a indústria que está quebrando, com o desemprego que está aumentando, com as crianças que não vão na escola, né? Nós estamos cheios de problemas já, para colocar mais um no meio da nossa mesa. Presidente, a live de vocês foi muito interessante. Ontem o senhor fez uma bancada que eu achei interessante. Pegou 2 deputados de contrário à privatização, 2 deputados a favor da privatização, presidente da Corsã deu uma explicação. Eu acho interessante ouvir, porque ali nós temos a participação da Juliana Brizola, tem o Edgar Preto, estava junto, né? E mais o rapaz do Novo, que eu não me lembro o nome, e o Turra, né? Falando pela posição favorável ou contrária. Mas eu queria saber do senhor a posição do presidente da Corsã, que ontem representava a companhia nessa live. Ele tem... A explicação dele é de convencer, consegue convencer aos senhores prefeitos de que ser um bom negócio a sair da mão do Estado a Corsã? Primeiro, Fábio, né, eu acho que tu falaste bem, né? O papel nosso da FAMURS nesse processo da privatização da Corsã, o primeiro é proteger os municípios de um eventual mau negócio. Certamente os ouvintes que estão com a gente agora, cada um deles vai ter uma história para reclamar da Corsã. Eu não tenho dúvidas. Sim. Assim como cada um de nós também vai ter uma história para elogiar. Sim. Agora, o que nós não podemos é piorar a situação. Não é privatizar ou manter público por si só. Não é solução para nada. Sim. Nós temos vários exemplos de empresas públicas que não funcionam e exemplo de outras que funcionam. E nós temos vários exemplos de concessões e privatizações que funcionam e exemplos que não funcionam. Então não é só público ou privado que resolve o problema, senão era muito fácil. Sim. O problema é como é que tu faz o negócio. E esse é o nosso papel, proteger os municípios. Por isso tem que debater. E por isso nós colocamos os dois lados da moeda. Trouxemos o presidente para explicar e responder perguntas e deputados que têm opiniões diferentes para debater. Eu achei muito Agora, bom, uma coisa, por enquanto, continua clara para nós municípios. E não é à toa que a grande maioria dos prefeitos e prefeitas está contra a privatização até agora. Porque ainda não se explicou como vai ser. Já é o 3º encontro nosso com o presidente da Corsã ontem. E mais uma vez ele não conseguiu detalhar qual é o projeto que o Estado está apresentando. E questões básicas, Fábio, né? Quanto que o Estado vai pagar? Vai receber. Qual é o valor como vai ser vendido na bolsa, vai vender tudo? Não sabe o percentual de ações que vai vender, se é 100%, se é 30%, se é 40%, Sim. se é 22%, né? Não há garantia jurídica da manutenção desses 317 municípios nesse contrato. E se manter os 317, quais serão o plano de investimentos em cada cidade dessa? Qual é o plano de expansão? Sim, o presidente, só uma questão, por exemplo, cada município tem um contrato com a Corsã. Então, por exemplo, essas empresas, ou essas empresas interessadas em comprar a Corsã, ela vai ter que analisar
Olha, Camaquã precisa lá de 200 milhões, lá Arambaré precisa de 20 milhões. Quer dizer, vai ter que computar 317 contratos, porque isso aí é o passivo que tem que assumir, porque não adianta dizer que vai pegar a empresa e não assumir a troca do cano, que tem que trocar na rua A, B e C do município, né, prefeito? Presidente, agora eu te pergunto o seguinte, qual é nós estamos dizendo que a Corsã, o Estado está defendendo, o Estado não, algumas pessoas defendem a Corsã, que a Corsã ela é lucrativa, não tem por que vender. Qual é o lucro da Corsã, presidente? Sinceramente, eu não sei. Como é que está hoje o lucro da Corsã mediante aos compromissos, mediante trabalhistas, mediante outras coisas que existem em empresas públicas que a gente sabe que muitas vezes está ainda escondido, não está aflorando ainda? Bom, a Corsã, ela tem dado, Fábio, anotem esse número. Vou anotar. Nos últimos 10 anos, ela deu uma média de 300 milhões de reais de lucro por ano. Então vamos considerar, Fábio, que a Corsã tem a pior gestão do mundo. Mesmo assim, ela deu 300 milhões de reais de lucro. Ano. 300 milhões, na média, né? Sim. De lucro por ano. Então, nós podemos elencar aqui, se fosse o caso, estou dando como exemplo só, inúmeros defeitos de gestão que a Corsã, porventura, possa ter. Sim. Mesmo assim, 300 milhões de lucro. Então, ou seja, começa aqui o problema. Vender uma empresa que dá 300 milhões de lucro, ou seja, o Estado está em crise, o governador toda hora fala das dificuldades financeiras, que precisa diminuir as despesas e aumentar as receitas. Então nós vamos atirar pela janela uma empresa que coloca no caixa do Estado 300 milhões por ano. Então é o primeiro ponto. Se ela tem defeitos de administração e gestão, é sinal que esse lucro pode ser aumentado. Muito melhor. Certo? Então, se o governador nomeia um presidente para a Corsã, a responsabilidade da má gestão é do governo. Sim. Então, mesmo os 300 milhões, a gestão pode ser melhorada e o lucro aumentado. Então esse é o primeiro ponto. A Corsã não tem dívidas de longo prazo e passivo acumulado, ela tem as suas dívidas totalmente em dia, tá? Tem capacidade de pagamento e tanto que dá lucro. É uma empresa que tem uma boa gestão, não, óbvio que pode melhorar, tem inúmeras condições para melhorar, mas que tem uma boa gestão. Não parece... num primeiro momento, pelo menos não por enquanto, com as informações que a gente tem, não parece um bom caminho tu vender uma empresa que te dá 300 milhões de lucro. Não, mas deixa eu te fazer o contraponto aí, assim. Por favor. Eu acho interessante, tá muito legal o teu ponto de vista. Eu acho assim, por que vender um negócio tá dando lucro? Bom, salvo se houver uma expectativa das empresas que fazem avaliações da empresa. Daqui a pouco o governador imagina o seguinte, tem um cara que paga 5 bi pela nossa empresa aqui, nós botamos dinheiro no caixa e fizemos os últimos 2 anos o melhor governo que o Brasil, o Rio Grande do Sul já teve. Bom, isso é uma iniciativa. Mas eu tô pensando pelo lado do governador, daqui a pouco isso. Me livro desse assunto, um órgão político, eu tenho que nomear presidente, tem política, me livro desse assunto, torno ela mais leve um pouco, ponho 5 bi na minha conta e vou gastar fazendo obras aí pelo estado todo. Isso é uma coisa. O problema, e tu falaste muito bem no início, é o compromisso que a Corsã, ou a empresa, nova empresa que assume, se ela vai cumprir com tudo que uma empresa que tem uma função pública, como tu disseste, pega dinheiro de Camaquã, põe em Arambaré, pega dinheiro de Camaquã, põe lá na Santa Rita, e assim vai, em lugares pequenos nossos aqui que não dão lucro, provavelmente só prejuízo, se eles vão cumprir. O problema na legislação nossa, presidente Maneco, é que a gente sabe que daqui a pouco a empresa rescinde o contrato. E aí, meu amigo, até tu fazer voltar o negócio a funcionar é extremamente demorado. Não seria daqui a pouco uma forma, Maneco, uma sugestão de daqui a pouco nuclear o Estado, ou seja, o núcleo, por exemplo, sede Camaquã e a região, dividir ela em setores, porque daqui a pouquinho poderia ser uma alternativa. Por exemplo, o cara vai comprar um bloco, não vai comprar a Corsã inteira, vai comprar o bloco A, B, C.
eu não sei, sinceramente, eu fico imaginando, Maneco, assim, quer ver uma coisa, eu tô com uma ouvinte minha aqui, que é amiga minha e mora em Arambaré. Nós estamos em Arambaré há há mais de um ano, uma caixa d'água deve ter uns 50 mil litros, colocada ao largo da estrada, preparando uma base para erguer essa caixa d'água, para melhorar o serviço da Corsã em Arambaré. Só que tá um ano a caixa d'água de inox, meu amigo, um negócio caríssimo, tá lá estacionado. As pessoas passam dia e noite na frente daquela caixa d'água e perguntam, mas por que a Corsã não coloca esse monstrengo a funcionar? Então eu sei, assim, eu conheço as entranhas aqui da Corsã, em Camaquã, na região, da dificuldade de tudo, daqui a pouco botar um gerador lá onde capta água. Qualquer problema de água, falta água em Camaquã. O bairro Viegas aqui, Jardim, qualquer probleminha, falta água para 15, 20 mil pessoas. Eu tô falando probleminha de um cano se romper, um cano velho. Então a gente vê, Maneco, sinceramente, é uma empresa que está dando lucro, mas ela não tem estrutura ou forma de ela ser mais ágil para atender a comunidade, entende? Ela é muito lenta, ela é muito morosa, as peças são muito velhas, nós temos canos de amianco que retalham a cidade de Camaquã inteira, canos de 50 anos, Maneco. Então eu te pergunto assim, qual a outra solução que nós teríamos para curto prazo poder a Corsã atender essas demandas mais imediatas da cidade? Tu tens toda a razão. E esta reclamação que tu citaste o exemplo, eu poderia te citar aqui inúmeros outros, de outros municípios também. Então vamos lá. Volto a dizer aquilo que eu disse antes. O problema não é a empresa ser pública ou ela ser privada. Certo. O problema é de gestão. Nós temos, não sei se na região de vocês qual é a empresa de energia. Lá no Vale do Taquari é a RGE. Aqui é CE ainda. A CE ainda. Bom, lá nós temos a RGE, que é privada. Certo? As reclamações são as mesmas. Falta luz, leva 2 dias para religar, dá um temporal, desliga tudo. Lá na nossa região tem muito aviário, né? Muito aviário. Os aviários não têm energia suficiente. Enfim, também tem reclamação. Então o que eu quero dizer com isso? Privada não é a solução para o mundo. Né? Nós temos aqui vários exemplos de privatização que não funcionou. Então a gente só tem que cuidar para separar o debate. Uma coisa é privada e pública, a outra coisa é melhoria na gestão. Concordo plenamente. A Corsã, sem dúvida nenhuma, ela precisa de melhorias na gestão. E que bom que este debate veio à tona, porque independente do resultado, o que nós temos que fazer é a prestação de serviço da água sair melhor. Isso, concordo. Inclusive eu tive uma reunião semana passada em que os funcionários da Corsã me convidaram, né, e eu disse, gente, nós não podemos tapar o sol com a peneira. A Corsã precisa melhorar a prestação de serviço e tem vários municípios em que tem reclamações. E aí os funcionários fazem uma série de ponderações, né, que o governo terceiriza demais, que tem locais que sucateia para preparar a privatização. Os funcionários dizem que o presidente atual que veio de São Paulo, do Rio de Janeiro, sem conhecer o Rio Grande do Sul, já veio com o objetivo de preparar a empresa para ser vendida, né? Então também tem o outro lado da moeda. Agora, o que nós temos que fazer, nós, sociedade gaúcha, é nos proteger. E este é o papel que nós estamos exercendo. Concordo. Para privatizar, quer privatizar? Tá bem. Só nós queremos saber qual é o projeto detalhado. Tem algumas questões básicas que não foram respondidas e que precisam ser respondidas, como no caso do pedágio que eu citei. Né? Qual é o valor? Vai aumentar ou diminuir a tarifa? Qual é o volume de investimentos e quais são os estudos para esses investimentos? Porque ontem o presidente disse que fez um estudo. Nós queremos cópia desse estudo para a gente ver aí em Camaquã quantos canos vão ser botados nos próximos 10 anos. Para saber se Arambaré está no plano de expansão da Corsã colocar essa caixa d'água que não colocaram. Porque nós temos que ser realistas também, né, Fábio? Concordo. A empresa privada vai assumir. Qual é o objetivo dela? É um só, é ter lucro. E depois disso é que ela vai ver o que ela pode investir, o que ela não pode. A Corsã, obviamente, não pode, não deve dar prejuízo, mas eu vou te citar um exemplo da minha cidade, Taquari. Lá nós colocamos 14 quilômetros de rede para atingir 30 famílias, porque não tinha como fazer, a água do poço era uma região de lavoura de arroz também, a água tinha, enfim, não era boa, ela tinha veneno, né, para ser bem franco, tinha veneno, cada lavoura, e não dava para
não dava para tomar. Então, 14 quilômetros, só uma empresa pública para fazer isso, Fábio, porque esse valor investido ali, ele não vai retornar nunca, individualmente. Aquelas 30 famílias nunca vão conseguir pagar aquele investimento. Concordo. Então a empresa também tem este outro lado. Então, por isso, nosso cuidado é proteger os municípios. Enquanto a gente não tiver certeza absoluta que o negócio é bom para os 317 municípios do Rio Grande do Sul, mas especialmente para aqueles pequenos e médios, nós vamos continuar debatendo, dialogando e sendo contra um projeto que a gente sequer conhece. Baita entrevista, de novo, baita entrevista, sucesso aí, Maneco. Eu sei que tu tem compromisso 10 horas, mas eu queria trazer a luz aqui dos ouvintes nossos para que esse debate seja colocado em discussão e que a gente possa colaborar, ajudar aí com os prefeitos, que a decisão seja a mais correta possível. Meu amigo Maneco Hussein, presidente da FAMURGS, obrigado, um bom trabalho para você aí, tá? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto contigo e certamente temos que continuar debatendo cada vez mais, porque é um tema que a gente não conhece na totalidade, é um tema que vai impactar no nosso dia a dia e só tem um jeito da gente saber qual é o melhor caminho, é discutindo até formar nossa opinião e por isso, mais uma vez, parabéns aí por trazer o tema para a gente poder dialogar. Grande abraço aí para ti e para os teus ouvintes. Grande abraço também, muito obrigado. Bom, 10 horas em ponto. Esse é um assunto importantíssimo, né? Eu fico imaginando, as pessoas têm que botar esses assuntos em debate, viu, Diego? Porque a gente debate por que a guria saiu do Big Brother ontem, se era boa, se era ruim que ela ter saído. Tchê, esse assunto de água. E outra coisa que nós não falamos é o esgoto tratado, viu? Esgoto tratado, tá no contrato da Corsan, para a Corsan cumprir nesses 23, 24 anos que tem para cumprir ainda, 22 anos para cumprir ainda. Esgoto tratado em Camaquã. Você já imaginou o trabalho que é esse negócio? Né? Então, vamos discutir Arambaré, Tapes, Lagoa dos Patos, como São Lourenço. Vem cá, meu amigo, daqui uns dias, se nós não fizer tratamento, vocês acham que nós vamos ter água limpa para nós tomar banho nessas praias? Então vamos ser muito claros, tem que vir para discussão. Nós temos que botar todo mundo da roda para falar sobre isso. Vamos ao intervalo, logo falamos com Flávio Torino. Programas com jornalismo diferenciado.